Olá a todos, meu nome é Tiago de Iemanjá para mais uma live com vocês. Nós estamos aqui, neste clima frio, neste clima pesado, que é o clima de inverno, mas nós, um pouquinho com rouquidão na voz, mas sempre tentando levar para vocês um pouco de Umbanda, que é a nossa religião, que é a religião que nos guia, que é a religião que nós somos adeptos, né? E que a gente quer que vocês didaticamente entendam a Umbanda, didaticamente compreendam a Umbanda, façam da Umbanda o mais simples possível, para que vocês possam ser umbandistas, não digo perfeitos, mas com melhor desempenho. Essa é a nossa função aqui. Nossa função aqui não é criticar A, B, C, D, não. Isso não é a nossa função. Nossa função aqui é esclarecer, é dar a vocês um conteúdo didático, que vocês possam ter consigo algo que vocês possam levar para a vida de vocês, certo? Quanto praticantes ou quanto simpatizantes de Umbanda, vocês possam ter um conteúdo que abrace as necessidades de vocês. E por isso também nós necessitamos que vocês nos digam: ah, Tiago, eu quero saber de tal coisa, eu quero saber de tal coisa, porque daí nós estamos também fazendo parte dessa comunidade, que é a comunidade de Umbanda que vocês vão inserir, entendeu? Essa é a nossa ideia. A nossa ideia não é só aqui trazer temas, e sim responder questões, responder indagações, né? Que muitas vezes a gente diz: ah, eu não tenho nenhuma pergunta, mas fica para si aquela dúvida e não esclarece. E quando vai num terreiro ou vai em algum lugar, fica com vergonha. Então nós estamos aqui justamente para isso. Nós estamos aqui para tentar cristalizar essas dúvidas e tentar colocar essas dúvidas, colocar respostas que vocês possam entender, entendeu? Que não seja nenhum termo técnico, nenhum termo com palavras que vocês não conseguem entender. Nós queremos transformar isso aqui num bate-papo. E é isso que eu faço todo domingo para vocês aqui. Bom, dadas as devidas esclarecimentos, vamos ao nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é um tema muito interessante. Muito interessante no sentido que nós temos conosco, todos nós, uma coisa chamada intuição. O que é a intuição? Primeiramente, o que é a intuição? A intuição, ela de uma certa forma, é um sexto sentido que nós temos, algo que nos dá um estalo de vez em quando, dizer: bah, ó, vou lá que eu vou conseguir fazer minha coisa. Bah, não vai que tu vai se dar mal. É aquele clique, aquele, né, 5 segundos ali que te dá e que tu toma alguma decisão, né, para sim ou para não, né, mediante a tua intuição. E aí veio a pergunta para mim: Tiago, creio na minha intuição ou creio nas minhas entidades? Bom, veja bem, eu falei há tempos para vocês que todos nós somos médios. Todos nós somos médios, uns vão desenvolver, outros não vão desenvolver, né? A intuição nada mais é do que uma forma mediúnica de se conectar com o astral, naquele espaço de tempo, naquele espaço relâmpago de tempo, mas é uma forma de conexão com o nosso astral. Às vezes de uma certa forma até precária, mas entre o astral e o nosso convívio terrestre, nós temos várias formas de conexão. E uma delas é a intuição. É aquele, bah, ó, tem uma vozinha me dizendo aqui que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo. Isso é intuição. Isso é uma forma de conectar com o astral. E o que as entidades têm a ver com isso? Confio na minha intuição, confio nas entidades. Se eu confio na minha mediunidade, posteriormente estou confiando nas minhas entidades. Porque a minha mediunidade vem das minhas entidades. É graças a elas que eu tenho
uma mediunidade. É graças a Deus que eu tenho a uma mediunidade, sendo ela espírita, kardecista, umbandista, né? Mas confiar nas entidades, na palavra das entidades, porque quando você está trabalhando com uma entidade, aquele sopro de resposta que você tem é só a entidade que está fazendo a reflexão ali, está ali induzindo aquela resposta. Agora, nós temos que entender que a entidade verdadeira, aquela entidade que trabalha de verdade, ela vai confirmar essa intuição através do passe. Se eu perguntar para a entidade, ó, caboclo, eu preciso ir lá fazer algo. Entendeu? Eu tive uma intuição assim, assado. O caboclo vai dizer se está certo ou não. Certo? Agora, você não tem o caboclo de segunda a sexta, né? Você não tem sua entidade de segunda a sexta, não. Você tem um dia específico que você vai no terreiro e vai constatar. Nos outros dias, você pode sim ser intuitivo, e tem pessoas que têm este dom de ter uma intuição mais apurada. E por que não confiar nessa intuição? Na sua intuição, na sua percepção, né? Porque todas esses sentidos apurados são formas diferenciais de ser mediúnico. Todas esses envolventes que a gente fala que são percepções, intuições, indagações, são formas de que o astral está se conectando com a gente. Então, de uma certa forma, fazendo uma certa conjuntura com tudo isso, nós sempre estamos ligados ao astral. Formas diferentes, situações diferentes, mas o astral está sempre com a gente. Então, a gente tem nossas entidades. Não é que nós vamos incorporar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não. Há outras formas de conexão dessas entidades. Há outra forma das nossas entidades virem a nós e nos dar essa percepção, essa intuição de nós acertarmos o nosso caminho. De uma certa forma, aquele pensamento a mais que nós temos é a entidade, no caso da nossa crença, a entidade, né, que está nos avisando, não vai por aí que tu vai mal. Entendeu? A outra forma, claro, né, é que a gente abra um jogo de búzios e faça o jogo para confirmar com o orixá. Entendeu? Aí vocês vão perguntar, tá, Thiago, mas então o jogo também vai muito pela intuição. Existe uma ligação entre a intuição, tá, e a caída do jogo. Por exemplo, nós temos o jogo, ali existe uma caída, e ali, por exemplo, está o Oxum falando. É claro que eu vou ter a intuição de saber que a Oxum, deusa do ouro, deusa do amor, está respondendo uma pergunta. Então eu vou montar a minha resposta conforme aquela pergunta que aquele irmão está me fazendo. Mas também há quando a fala do orixá é muito clara, a fala do orixá é que nem uma nuvem aberta. Ela mostra ali exatamente aquilo que a gente precisa saber. Intuição também se trabalha no búzio. Só que, de maneira nenhuma, excluímos os orixás. Entendeu? Nós não separamos as duas coisas. Nós encaminhamos a nossa intuição, intuímos aquela resposta como está se dando ali, mas transformamos ela também na expressão de cada orixá que responde ali naquele jogo. A mesma coisa num passe. Cheguei na frente do caboclo. O caboclo tem aquela sensação que eu preciso consultar. Aquela sensação é uma mediunidade me chamando para me consultar. Vou lá, consulto, o caboclo confirma minhas necessidades. Ou estou com uma ansiedade, com alguma coisa me chamando que eu preciso ter alguma atitude. Estou prevendo.
Tá? Por isso que previsão ou prevenção, a previsão ela é muito sistemática, porque às vezes tu preve agora, mas se o teu rumo de vida mudar, a tua previsão se transforma, entendeu? Porque nós temos nossos caminhos, tá? Nós temos um caminho para seguir. Nós temos o livre-arbítrio de seguir de mudar, né? Os anos, mas sempre chegando ao final. Intuição é para nos levar é de repente uma mediunidade que vai nos levar a um caminho mais correto, mas não deixando de crer nas entidades. Por quê? Porque a entidade é a confirmação. A entidade é o fato consumado, ou seja, a pessoa, tu vai tomar um passe com a entidade, tu vai pegar e vai falar, paizinho, estou uma dúvida assim, 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 assado. A entidade vai te dar um melhor conselho. E claro, tu vai absorver conforme a tua necessidade e a tua crença. Entendeu? Tem gente que absorve mais, tem gente que absorve menos. Né? Tem gente que absorve menos, aí tem uma intuição, e aí, por que eu não fiz aquilo que a entidade me falou? Esse clique que é a intuição. A intuição é o repentino, é aquela forma de pensar que tu estás pensando numa coisa, daqui a pouco eu passar um pouquinho. E a entidade te ajuda a tu ter esse repentino que, pera aí, moço, segura as pontas aí que a coisa está indo pro lado errado. Esse é o papel das nossas entidades. As nossas entidades não estão aqui para nos deixar com mais dúvidas. Não, as nossas dúvidas. Porque a entidade, quando vem à Terra, ela vem para esclarecer as nossas dúvidas conforme o nosso merecimento. Porque assim, não adianta eu merecer, eu mereço, eu fiz por merecer. A entidade vai me esclarecer aquilo que também a ela é permitido esclarecimento. Porque às vezes as pessoas pegam e dizem assim, eu queria saber disso, de um assunto. Tá, a gente joga o jogo, né? Deu a caída. Às vezes o jogo não aparece claro. Aparece com algumas dúvidas. E aí o que acontece? A pessoa diz, não, Tiago, mas é mediante ao teu merecimento. Entendeu? Toda parte religiosa que se consulta, ou seja, todo o processo espiritualista que vai se consultar é conforme o merecimento daquela pessoa. Se a pessoa por si merece algo, ela automaticamente vai receber aquilo em proporções grandes, em proporções médias, em proporções... Às vezes ela não recebe nada, mas ela, poxa, eu fiz tanto e não recebi nada. Não, espera um pouquinho, o teu processo de merecimento está sempre sendo avaliado pelo astral. Uma hora chega a tua dizendo, agora é minha hora de ganhar alguma coisa. Então, e o nosso tempo, gente, não é o mesmo de lá do astral. Então nós temos que entender que de repente tu passa metade da tua vida cedendo aos outros, mas aí no teu final de vida, na tua parte final da passagem aqui na Terra, tu começa a receber os frutos que tu plantou ao longo do teu caminhada. A intuição vem para te conduzir por este fio de caminho e te dar uma melhora, uma coisa para te não cometer tantos erros. Porque todos nós vamos cometer erros. Isso aí é normal. Mas, de repente, a intuição vai te dar assim, não vai por cá, vou por aqui. Entendeu? Mas o caboclo disse para mim que eu tenho que fazer isso. Não posso me esquecer. Opa, só um pouquinho. Eu não posso esquecer aquilo que o caboclo falou. Então são essas coisas. São essas pequenas percepções que a gente tem durante o dia, durante o ano, durante a nossa vida, que faz com que a gente possa se prevenir de algumas coisas, claro, mas muito mais se lapidar para ter melhores atitudes. Então, a pergunta foi,
Confiar na intuição ou confiar na entidade? Os dois. Cada um com a sua porcentagem de merecimento. Porque a entidade vai te dar o teu caminho. A tua intuição vai te levar ao teu caminho com algumas percepções que tu, ao atravessar esse teu caminho, vai ter, opa, vou por aqui, que é mais, entendeu? Vou jogar mais assim, vou fazer essa. Essa é, essa é a jogada certa. Entendeu? Temos que ter as duas coisas juntas, caminhando junto. Mas, claro, nunca esquecendo da nossa crença. Porque nós temos que entender que nós cremos em orixás, nós cremos em entidades, nós temos as nossas proteções e são elas que nos carregam. No momento que nós nos dedicamos a elas e que nós fazemos algo para elas nos confortar, nós também nos presenteamos das coisas boas que elas vão nos trazer. Nós nos sacrificamos em presentear, em dar a comida, em dar as coisas, em participar, mas nós também temos os nossos bônus de sermos amparados, de termos a nossa clareza de visão, a nossa clareza de decisão, a nossa prosperidade. Esse é o grande merecimento. Não é nós alcançarmos de repente uma graça que é mais difícil, não. É com o tempo ir sendo lapidado para que aquela graça que nós queremos alcançar fique mais perto e mais acessível. As entidades, elas nos trazem o caminho. Todas as entidades trazem o caminho conforme a necessidade e o merecimento. A intuição nos traz a certeza e a conexão com a mediunidade, aonde nós vamos nos transportar em alguns segundos para que a gente possa, de repente, mudar uma decisão, de repente mudar um caminho, de repente mudar alguma coisa. Ah, Tiago, mas a minha intuição me diz uma coisa e a minha entidade diz outra. O que eu faço? Pois é. Aí você tem que pegar e ver até onde a sua crença vai e até onde a sua intuição lhe cobra. Entendeu? Agora, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: nenhuma entidade vai lhe dar um caminho que não seja o correto. Por mais, como eu já disse uma vez, por mais dificultoso que esse caminho possa ser, a entidade sempre vai lhe passar um caminho que seja do seu tamanho para você suportar. Agora, a sua intuição, às vezes, pode dizer, não vai por aqui, mas aí, de repente, pode acontecer de haver um conflito espiritual e isso você está tendo uma intuição errada. Isso pode acontecer. Por mais que a intuição seja uma ligação com o astral, a interpretação da intuição pode ser uma interpretação feita por você, claro, uma interpretação errada, entendeu? E aí o que acontece? Qual é o grande problema da coisa? É que para isso, nós temos um problema onde para isso as entidades estão para resolver. Desculpa. As entidades estão ali para nos dar a solução, muitas vezes, de um caminho que a gente está traçando e que mesmo com a nossa intuição, nós não chegamos ao final dele. Entendeu? Esse é o papel das nossas entidades. O nosso jogo de búzios mostra caminho. Mas se eu não souber interpretar esses caminhos, não souber aonde eu encontro o final da linha deste caminho, eu vou sempre estar andando em círculos. Então, o que não me faz encontrar esse final do caminho? É a intuição de que aqueles orixás que ali estão falando estão me mandando caminhar daquela forma. E aí também vai muito também da minha crença, porque eu tenho que crer naquilo que está ali. Eu tenho que crer na minha entidade, porque se eu pôr na minha cabeça dúvidas quanto à minha entidade, dúvidas quanto ao jogo, dúvidas quanto àquilo que eu creio, então eu não sirvo para ser um bandista. Eu só vou servir para ser um bandista no momento que
eu tenho crença nos dogmas da Umbanda, eu tenho crença nas entidades que ali estão presentes e tenho crença nos caminhos que elas vão me mostrar durante minha passagem na Terra. Essa é a mágica da coisa. Tenho algumas intuições? Tenho. Mas o essencial é acreditar naquilo que eu estou procurando. O que eu estou procurando? Os caminhos da Umbanda. Então a Umbanda é a minha lanterna. E eu vou caminhando. Eu vou dando os passos que eu preciso dar. Essa é a ordem das coisas. Entendeu? Claro que a gente não pode esquecer que tem pessoas que têm a auto-intuição. Mas tem pessoas que as suas intuições, algumas vezes, são falhas. Por quê? Fica muito na dúvida. Fica muito, será que eu vou, será que eu não vou? Será que eu estou indo certo? E aí vem a entidade, e é essa entidade que vai tirar essa dúvida para te poder seguir teu caminho. Então, não é que uma coisa seja melhor que a outra, ou as duas sejam boas, não. As duas caminham junto. As duas caminham junto para poder formar o que a gente chama de plano espiritual e plano terrestre. Entendeu? Essa união dos dois planos formam o caminho aonde eu vou seguir para mim caminhar na minha vida. Essa é a lei que a gente segue. Entendeu? Então nós temos que entender que de repente, de alguma forma, a nossa intuição vai nos dizer alguma coisa. Mas a entidade vai complementar e vai dar a direção aonde eu tenho que caminhar. Entendeu? Nós também falamos aqui que ter o intuito de fazer algo nem sempre, o intuito pode estar certo, mas nem sempre tu consegue transportar este intuito à realidade, porque às vezes há muitas barreiras, e aí tu precisa da tua crença, do teu crer, para poder driblar essas barreiras e conseguir achar algo que te faça uma situação mais confortável para ti. Tudo é uma questão de interpretação, tudo é uma questão de crença, tudo é uma questão de estarmos tendo uma visão do cenário, porque, por exemplo, assim, eu tenho um cenário de intuição, mas me falta a crença para achar o meu caminho. Aí tu fica rodando. Ou eu tenho a crença para achar meu caminho, mas eu não tenho a capacidade de ter a intuição de despistar algumas barreiras que venham a vir, ou a esperteza de caminhar com mais facilidade. Então isso tudo é interpretação, isso tudo é forma de vida. E as nossas entidades vêm para nos ajudar a entender a nossa forma de vida, a entender as barreiras que ali estão postas nos nossos caminhos e a interpretá-las. Que daí, interpretando-as, nós podemos dizer, não, mas por aqui eu não vou. Entendeu? Por que eu vou ter que passar debaixo de uma chuva se eu tenho um caminho que está seco? Né? Então as coisas as escolhas vêm para nos auxiliar. Cabe a nós fazermos essas escolhas com maestria e com discernimento, né? Mas também tendo a intuição de sempre confiar naquelas entidades que estão a nos proteger, porque nós somos umbandistas. Nós precisamos crer em alguma coisa, cremos na Umbanda, tá? Mas nós temos a intuição de melhorar essa crença, onde nós fizemos todos os processos para que esse caminho que essas entidades nos dê, né, faça com que a gente ande melhor. É simples. Tem gente que como é que fala? Faz muita marola. Eu não gosto. A simplicidade da coisa é muito mais interessante do que fazer com que as pessoas não entendam, às vezes, pela metade.
entender o contexto geral muitas vezes é mais fácil do que você entender cada ponto. Às vezes é necessário, mas o entendimento do geral muitas vezes é mais tranquilo, é mais conceitual, certo? O que eu diria também para vocês é o seguinte, gente, é que assim, confiem naquilo que vocês acreditam sempre, sempre, tá? Mas não deixem de acreditar na crença de vocês. E quando eu falo assim, ó, se vocês creem em vocês, primeiro vocês têm que crer em vocês. Depois vocês têm que ter algo para crer, no sentido de se apegar a alguma coisa para ter a fé. Tá? Mas não deixando de lado a percepção e a intuição de vocês. A sabedoria, certo? De vocês, o conhecimento que vocês têm que adquirir. Isso tudo faz parte de um pacote que a entidade, os orixás trazem para vocês. Entendeu? É de uma certa forma uma comunhão de sentidos para que a gente possa usar a nossa mediunidade, certo? Deixa eu só ver o nosso horário. Eric não veio. 22 tá. Né? Então nós temos essa nona. Porque todo ser humano tem intuição. Uns mais, outros menos. Outros dizem, não tem intuição. Não tem. É que tu não repara e tu não te utiliza dessa artimanha ou desse processo que acontece contigo. Entendeu? Às vezes, uma mínima situação, tu toma acende a luzinha, como eu digo, né? E aí tu tem essa intuição. Mas todos nós temos, todos nós vamos ter. A gente precisa o quê? É trabalhar com isso, dar a essa intuição ferramentas aonde a gente possa, junto com as nossas entidades, certo? Guiar o nosso caminho, entendeu? São duas coisas que se complementam, tá? Andam juntas, como eu falei agora há pouco, mas muitas pessoas não sabem utilizá-la. Muitas pessoas questionam a fé, às vezes, não, mas a minha intuição está dizendo que eu não. Mas tu não pode questionar a tua fé. Porque se tu questionar a tua fé, se a gente questionar a nossa fé, mas a gente está numa situação ruim, não está acontecendo nada. Mas a fé, ela tem que ser intocada. Em qualquer coisa, gente. Eu não estou aqui dizendo, vocês têm que ser umbandista. Não precisa ser umbandista. Qualquer fé, qualquer atitude de fé, ela tem que ser intocada. Porque aí nós vamos ter percepções melhores. Nós vamos ter conceitos melhores de como nós vamos nos posicionar diante da sociedade, porque a sociedade nos cobra, né? Nos cobra algumas coisas. E se nós não tivermos fé no mundo que nós vivemos hoje, nossa senhora, nós vamos acabar maluquinhos, né? Então nós precisamos ter a fé para nos defender e defender o nosso próximo. Nós temos que ter a nossa intuição para pensar e processar o nosso pensamento diante daquele contexto que está acontecendo, e nós temos que ter a gana de estar sempre querendo conseguir alguma coisa para nós. Então, nós temos que estar sempre em alerta. Nós, umbandistas, nós temos sempre que estar alerta, certo? Mas nós não temos que isolar nenhum sentido nosso. A percepção, a reação, a interação, todos esses sentidos são primordiais para o nosso trabalho, certo? Como pessoas e como sacerdotes e como médiums. Porque nós estamos aqui, porque eu como sacerdote de Umbanda,
eu tenho a minha responsabilidade, mas também tenho como médium, tenho como cidadão. Então tudo isso tem, eu não sei, eu são coisas separadas que eu ando junto e faço junto a minha caminhada. Agora, eu tenho que ter essa percepção e essa intuição de saber quando sou umbanda, quando sou é, é, pessoa normal, que eu digo, mas pessoa que não está trabalhando na umbanda, quando o assunto é esse, quando o assunto é aquele, é isso que faz eu ser uma pessoa dentro de uma sociedade. E aí a intuição me faz dar esses feelings aonde a gente pode estar sempre crescendo com as informações, certo? Deixa eu ver aqui. Certo, meus amores? Então esse vídeo é até um pouco mais curto, essa live é um pouco mais curta, porque é um assunto super fácil, mas que as pessoas às vezes tornam este assunto mais difícil. Ah, eu estou confiando na minha intuição, eu largo a minha entidade de mão. Não, gente, ao contrário, caminha junto com as duas. Façam das duas, da crença e da sua intuição, forças para vocês caminharem. Só assim vocês vão crescer. Só assim vocês vão dar um salto de prosperidade na vida de vocês. Tenho certeza, certo? E o jogo, só para fazer um parênteses, e o jogo nos dá o caminho. Mas se nós não tivermos a percepção de e a intuição de saber como caminhar, a gente não caminha, a gente fica parado na mesma tecla, como eu digo, né? Gente, eu quero, antes de finalizar o vídeo, dizer que eu estou amando fazer esse trabalho com vocês, certo? Eu espero que vocês mandem para mim temas, podem mandar para mim, pode deixar via WhatsApp, pode deixar no Facebook, pode deixar no YouTube, pode deixar aonde vocês quiserem. Quer mandar via correio, quer mandar, enfim, façam o que vocês quiserem, mas mandem, porque a gente trabalha para vocês, a gente faz este conteúdo para vocês, entendeu? E a gente quer dizer também que o nosso agendamento de Búzios está aberto, ou seja, a nossa agenda está aberta. Vocês liguem para o nosso contato. Eu não costumo não dar no vídeo, mas hoje eu vou dar. Então, nosso contato é 981 10 46 37, certo? Para quem é de fora de Porto Alegre, vai o 51, né? Então, 51 981 10 46 37. Liga, eu vou ter o maior prazer em atender vocês, em atender a nossa, fazer com que vocês achem o caminho de vocês, mas também aguçar a intuição de vocês, porque é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que dar a vara para a pessoa pescar. A gente não dá o peixe, a gente dá os instrumentos para a pessoa crescer. E é isso que a gente tem que fazer. Ensinar as pessoas a caminhar melhor. O nosso papel como sacerdote é não amparar as pessoas, cuidar das pessoas, mas prepará-las para seguir o caminho delas, né? Eu sempre falo, eu não tenho filhos, tá? Não tenho filhos, mas eu sempre falo que quando um pai ou uma mãe cria um filho, ele não cria para si, ele cria para a vida, né? E é a mesma coisa que um sacerdote faz. O sacerdote não cria um irmão de umbanda para estar em volta dele, não, ele cria um irmão de umbanda para a gente crescermos espiritualmente juntos e cada um fazer o seu caminho. Mas, claro, sempre levando consigo, né, as coisas boas que ali se aprendeu. Então, não adianta a gente... e nisso tudo a intuição vem para nós ministrarmos a forma como criar esse vínculo e dar passos melhores, entendeu? Então, para que tudo isso aconteça, a melhor forma de vocês
conseguirem um caminho é vocês jogando o jogo de búzios, é vocês sabendo como caminhar, é vocês sabendo como andar, não tendo, tirando as dúvidas, porque estar em dúvida é a pior coisa que tem. Então eu reforço sempre nos vídeos, a agenda está aberta, o preço ainda é do ano passado, não tem, como é que diz, não tem previsão de aumento. Está tudo nas mãos de vocês para vocês chegarem e fazerem um jogo e a gente juntos saber o melhor para vocês. É só vocês marcarem, certo? Eu aguardo vocês de segunda a sexta, das 8 às 8 da noite, e sábados das 8 às 8 também da noite, tá? É só marcar, não tem muito lero-lero. Marcou, consultou. Não tem muita. De repente, vai marcar e vai consultar de 1 a 2 dias. Estou projetando isso, tá? Mas é só isso, tá? Se a gente não pode, a gente transfere, tá? A gente conversa, tá? E tudo é conversado, certo, meus amores? Então, o meu beijo, o meu saravá, o meu axé, que segunda-feira comece para vocês uma segunda maravilhosa, uma semana que traga muita prosperidade, muito carinho e muito amor para vocês, certo? Fiquem com Deus e até domingo que vem, se Deus e Oxalá nos quiser.